o que acontece? Quando vem uma grande crise, como foi lá, pegando as últimas, né? Lá em 2001, com a bolha do .com, depois com a crise subprime em 2007, 2008, agora com a pandemia, as crises elas têm sempre o mesmo comportamento. O que acontece numa grande crise? Que é inerente do capitalismo. Tá? De tempos em tempos, o capital fictício que é criado em excesso, ele precisa ser destruído. Né? O que é isso? Com o advento da financiarização da economia, tem muito dinheiro que foi criado que não existe. Tá? É virtual, por isso que eu falo capital fictício. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam que a maior bolsa em volume de negociações, em número de empresas, é a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa de Nova York, o índice Standard & Poor's 500, que é a referência de todo mundo. O índice Standard & Poor's 500 é o índice das 500 maiores empresas que estão lá na bolsa. Só que a bolsa americana tem mais de 6 mil empresas. Então, o índice Standard & Poor's 500 são das 500 maiores, que ali tem até uma relação maior com... Tinha, né? Tem uma relação maior com a economia real do que é a nossa aqui, tá? Por que eu falo tinha? Porque se você pegar o índice Standard & Poor's 500, e aí falando de A, né? E tirar o que eles chamam as 7 magníficas, ou até as 10, né? 7 magníficas é a Nvidia, né? Que hoje é a maior empresa, que é a que vende microprocessadores, a Apple, a Alphabet é o Google, a Microsoft, a Meta, a Tesla e a Amazon. Então são as chamadas 7 magníficas. Aí você inclui a Oracle, a Broadcom, outras empresas ali de tecnologia, as 10 maiores. Mas vamos falar que é mais conhecida, as 7 magníficas. Se você tirar essas 7 empresas do índice Standard & Poor's, ou seja, um índice de 500 empresas, você tirar essas 7 magníficas, é como se o índice não tivesse crescido, ele tivesse se mantido estável. Então quase todo o crescimento do índice Standard & Poor's 500 é representado pelas 7 magníficas. Quando você pega 2025, se não me engano, eu acho que não sei se a Alphabet, que é o Google, né, que está investindo em inteligência artificial, Gemini, essas coisas, o crescimento só do Google foi de 67% na capitalização de mercado. Da Nvidia, quase 40%. Quando você pega todas essas empresas, está quase 60% do crescimento do índice Standard & Poor's 500 é representado pelas 7 magníficas. Por isso que tem vários sinais de que esse negócio não vai dar certo, né? Vai chegar uma hora que alguém vai ter que cair na real, tá? Mas por que eu tô falando de tudo isso? Por que é um capital fictício? O índice Standard & Poor's 500, que é o que tem maior liquidez, o que tem maior volume de negociação, da maior bolsa do mundo, a maior economia em dólar, né, do mundo, que é a bolsa dos Estados Unidos, e o índice Standard & Poor's 500 é um índice que é a referência da bolsa americana. Então, quando você olha o que é negociado diariamente, é 1% das ações, de todas as ações em negociação no índice Standard & Poor's 500, só é negociado 1%. Tá? Um exemplo simples só para você entender. E é esse 1% que define o valor da empresa toda. Então imagine que você tenha uma empresa. Você tenha lá uma empresa e você botou ela na bolsa. E aí você emitiu 100 ações da empresa, cada ação vale $1. Quando você emitiu, então o valor dessa empresa é $100. Né? Só que o que é negociado no dia é só uma ação dessa, 1%. Só que o que é negociado, a negociação que é fechada nesse 1% define o valor dos 100%. Então, sua empresa foi negociada lá, você lançou as 100 ações, $1 cada um, tem lá 100 ações. Aí fez um negócio lá, 1% das ações, foi lá e negociou essa ação e ele resolveu vender essa ação por $2. E do outro lado achou alguém que comprou por $2. E aí vai fechar lá o valor da ação da sua empresa, $2. Só que você tem 100 ações. Então a sua empresa toda dobrou de valor porque 1% negociou um valor dobrado. Só para simplificar o raciocínio. Então isso quer dizer o quê? Que 1% das ações que são negociadas está definindo o valor das 100 ações, dos 100% de ações. Por que eu falo que é um capital fictício? Se nesse nosso mesmo exemplo, as outras 99 pessoas que têm uma ação cada resolver vender, falar, opa, dobrou de valor, vou vender. Resolver vender, elas não vão conseguir vender por $2. Muito provavelmente vai conseguir vender, se ninguém entrar em pânico, muito próximo ali de $1 que ela valia. Tá? Então por que eu falo que é um capital virtual e fictício? Exatamente por isso.
o que define e fecha o preço da cotação da ação lá está definindo o valor de mercado da empresa toda. Se todo mundo resolver vender as suas ações pelo valor da ação que fechou hoje, lá, imagine, um cenário hipotético, fechou lá o valor, tem essa capitalização de mercado de alguns trilhões. Se todo mundo tentar vender, não existe, esse valor não existe, não vão conseguir vender por esse valor. Muito provavelmente esse valor vai derreter. Então, enquanto essa ciranda está funcionando como está agora, tá legal, as empresas valem bilhões, trilhões, tá lá tudo belezinha, né? Quando vem uma grande crise, o que acontece? Só para explicar, a crise ela é sempre uma crise de liquidez. Porque você destrói, como foi a crise subprime, né? Inflaram o valor dos imóveis, os imóveis estavam todos valendo um valor irreal, que não existia, mas estava sendo inflado porque estava entrando muito dinheiro barato para financiar os imóveis, as pessoas estavam construindo imóveis para alugar, enquanto a ciranda estava indo, estava alugando, e aí o aluguel tinha que manter uma relação de preço, como em qualquer país, tá? Do valor do imóvel, um percentual, né, proporcional. Só que aí como chegou num ponto que, assim, nada só para sempre, né? E aí os aluguéis já não começavam a ter essa relação, e as pessoas construíam imóvel para alugar, para pagar, inclusive, o financiamento que eles compraram o imóvel. Então foi assim, isso é bem explicado lá naquele filme, né, o Big Short. E aí chegou um momento que aí os aluguéis não pararam de alugar, né, ou o valor do aluguel começou a cair num número que aquele aluguel já não pagava o financiamento do imóvel. Como tinha gente que tinha comprado 20 imóveis, né, só para participar dessa ciranda, eles pararam de pagar os financiamentos. Parou de pagar os financiamentos, o credor toma os imóveis de volta e leiloa. E aí quando começou a ter esse movimento, então parou de subir. Por que sobe? Tem mais gente comprando que vendendo. E aí quando chegou lá em cima, começou a cair. Por quê? Não só as pessoas pararam de pagar, como os bancos, né, e os credores começaram a liquidar os imóveis e vender. E aí o preço começou a cair. Chegou no... que ele fala, né? Sobe de escadinha e desce de elevador. Que a bolha é quando alguém enfia um alfinete lá e estoura ela, né? Só que aí ele começa a destruir riqueza. Porque tem muita riqueza que foi gerada em cima desse valor fictício. E aí começa a destruir riqueza. Um monte de empresa quebra, gera desemprego, pessoas quebram, investidores quebram. Aqueles que não quebram porque eles têm patrimônio em outros investimentos, o que ele faz para não quebrar? Ele começa a liquidar os investimentos que ele tem em outros ativos. E aí aí é um efeito cascata, né? Quando todo mundo começa a liquidar outros tipos de investimentos que não daquele lugar que começou a gerar a crise, ele começa a gerar um movimento maior de venda. E aí esses outros investimentos em outros ativos também começam a cair de preço. E aí é aquele pânico, porque aí tudo começa a perder valor, todo mundo começa a perder dinheiro. E quem tem, segura. Quem tem, segura, principalmente no sistema financeiro. Então a bolha de IA que eu estou dizendo, assim, quando esse pessoal do IA que investiu em ações de IA, que tá alavancado lá, participando desse boom do IA, começar a perder dinheiro, aí ele vai, vou vender meus títulos, minhas ações da GM, né, da Ford, que tá ali na economia real, não tem nada a ver com IA. E aí quando todo mundo começa a liquidar esses outros ativos, aí todos os ativos começam a perder valor. O que eu falo no sistema financeiro? E aí começa fundo de investimento, todo mundo começa a liquidar. E aí quem tem dinheiro trava. Por isso é uma crise de liquidez, tá? O dinheiro começa a sumir. Quem tem dinheiro para de emprestar. Principalmente no mercado interbancário. Porque no mercado interbancário, como eu já expliquei algumas vezes, os bancos também trocam dinheiro entre eles. Então imagina, tá lá o Itaú, o Bradesco, o Santander, Banco do Brasil... Tá lá no mercado, o mercado interbancário abre quando fecha o nosso, né? O mercado bancário fecha, abre o mercado interbancário, que aí entre os bancos. Aí o banco Itaú emprestou 50 milhões a mais do que conseguiu captar. E ele vai lá no mercado interbancário, ele precisa de 50 milhões para fechar a conta no dia lá. Aí, nosso exemplo, o Bradesco fez o inverso, né? Captou 50 milhões a mais do que ele conseguiu emprestar. Aí ele pega, Itaú, tem 50 milhões sobrando, toma aqui e me paga, que é formado lá, o chamado DI de um dia, né? Me paga o DI. Quando eu falo um dia, imagina que no dia seguinte inverteu, né? Aí ele paga o DI de um dia, o juro só de um dia, tá? E os bancos no mercado interbancário tocam, só que tem muitos bancos médios e pequenos. Imagine que o Master não tivesse quebrado. Aí o Master tá lá também no interbancário, tá lá o Daicoval, tá lá os bancos menores, estão todos lá. Quando o mercado tá igual
funciona normal, os bancos médios e pequenos também trocam dinheiro entre eles. Os bancos grandes até também trocam ali com os bancos pequenos. Isso acontece. Quando vem uma grande crise de liquidez, os bancos param de fazer isso, né? Os bancos grandes falam, opa, vou prestar dinheiro pro Master, esse cara vai quebrar, né? Não sei se amanhã ele quebra e tal, não vou emprestar. E os bancos pequenos começam a ter problema de liquidez, tendem a quebrar. Os bancos centrais, como foi na crise subprime, tentam evitar isso, para evitar um efeito cascata no próprio sistema financeiro. Se um banco pequeno quebra, o cara que é cliente do outro banco vai lá tentar tirar o dinheiro antes que ele quebre também. Só que se o movimento tirar um dinheiro que não existe, né, que também é fictício, né, o banco cria dinheiro, esse dinheiro não existe, o banco quebra. Então o que acontece? Falei esse cenário sob o ponto de vista financeiro, do mundo financeiro, né? Quando existe essa crise de liquidez, todo mundo começa a segurar, isso vai imediatamente para a economia real. As pequenas empresas quebram, porque não têm acesso a financiamento e o mercado parou. Então, imagina, né? Em tempos normais é difícil a empresa sobreviver, tem que vender, tem que pagar os custos, né? Tem que pagar funcionário. Aí as empresas pequenas começam a quebrar, demitir, aí vai tudo pro vinagre. A economia real começa a parar de funcionar também. A empresa grande, que tem posição de caixa, também fica na dela, falou, opa, eu tenho aqui sou forte o suficiente para tentar atravessar essa crise, né? Sei lá, 6 meses, 1 ano de crise aqui, eu vou tentar segurar. Só que a grande empresa, para segurar, o que ela faz? Vou vender menos, eu até tenho uma posição de caixa forte, né? Para sobreviver nesse período, mas eu preciso reduzir meus custos. Aí começa a demitir gente, cancela contrato com o fornecedor, para reduzir também o tamanho para poder suportar a crise. Tá? Então, nessas crises, as pequenas e médias empresas quebram, empresas que dependem muito de demanda de varejo quebram, né? Ou diminuem de tamanho, ou são incorporadas por outras. Então, sempre que vem essas crises no capitalismo, existe uma forte concentração de capital, né? Que são os capitais mais fortes adquirindo os capitais mais débeis, né? Então, vem incorporação de empresas, compra empresa que está quebrando. Sempre depois, lá na frente, sai uma economia novamente, né, muito mais concentrada, tá? E o negócio começa de novo, né? Então, nesse momento de crise, o que eu recomendo para vocês? Ações. Não invistam em ações, primeiro, não invistam em ações. Se forem investir em ações, ou se tiverem investido em ações, de empresas sólidas, maduras e confiáveis. E, de preferência, que estejam intimamente ligadas com a economia real e em setores defensivos. O que é a economia real e setor defensivo? É aquilo que mesmo em crise vai continuar funcionando. Então, sei lá, setor de saúde é um setor defensivo. Mesmo na crise, as pessoas até talvez vá menos no hospital. O setor, numa crise dessa, todo mundo sofre, tá? Tem as que vão sofrer menos. Então, as que vão sofrer menos, setor defensivo. Então, os setores estão ligados aos chamados setores defensivos. Na sua cabeça é só você pensar, mesmo em crise, o que é que vai continuar funcionando? O que é que continua, de alguma forma, vendendo alguma coisa? Todo mundo vai sofrer, mas essas, na sua cabecinha aí, vai sofrer menos. Como você falou que tá... E aí, obviamente, invista em títulos de renda fixa seguros, né? Qual que é o ativo mais seguro da economia? Título da dívida pública, né? Não vai comprar CDB do Banco Master, né? Na crise. CDB de banco pequeno. Põe lá no título do Tesouro Nacional, que é o considerado ativo livre de risco. Mas quero investir em ações. Ações de empresas sólidas, maduras, confiáveis em setores defensivos da economia. No seu caso, fundos imobiliários. Gente, fundo imobiliário é uma empresa imobiliária, tá? Um fundo é um condomínio de investidores que compra ativos imobiliários. Então, sei lá, seu fundo imobiliário investe em galpões logísticos, que há um tempo atrás estava na moda, né? Galpão logístico. O galpão logístico, ela tem, sei lá, 30 galpões logísticos aqui no fundo, e aí você tem que olhar. Se você gosta de investir em fundo imobiliário, você tem que aprender a avaliar. Você vai lá olhar o fundo imobiliário, os galpão, quais os contratos, né, que tem lá. Os 30 contratos, sei lá, um galpão está alugado pro Mercado Livre, outro está alugado pro Amazon, outro está alugado... Aí você vai vendo os contratos. É o mesmo raciocínio, é uma empresa imobiliária. Se vier uma grande crise, cair as vendas, né? A Amazon vai vender menos, o Mercado Livre vai vender menos. Aquela empresa de varejo pequenininha vai vender muito menos, sei lá. Tá lá numa loja de departamento que é bem menor. E vai sofrer muito mais. Então, existe uma probabilidade desse contrato aqui, desse galpão logístico aqui, não ser cumprido até o final. Então, é sempre uma análise cada vez mais minuciosa. Mas... espero ter dado esse cenário completo, geral, para vocês conseguirem se posicionar
durante uma crise, tá? É assim que a gente tem que raciocinar. E sempre se atenha ao mundo real. Porque o que acontece nessas grandes crises é que esse mundo irreal que o capitalismo cria, que o mercado financeiro cria, ele desaparece. Né? Esse capital fictício, ele desaparece. Porque, na realidade, ele nunca existiu. E nas grandes crises, as pessoas se assustam. O que aconteceu? Não aconteceu que ele nunca existiu. Era uma fantasia de um monte de gente. Enquanto está subindo, está todo mundo investindo, né? A hora que vem uma grande crise dessa, um que nunca existiu vira realidade. Ele deixa de existir mesmo, né? Pelo menos ele existia no mundo financeiro, né? No mundo da especulação, no mundo, quando todo mundo se atenta à economia real, esse mundo aí se esfarela, né? Ele some, tá? Então é isso. Espero ter dado esse cenário um pouco mais geral para que vocês possam ir se acostumando, né? A entender como todo esse sistema funciona e por que nas grandes crises muita gente perde dinheiro, né? Porque muita gente acredita nessas coisas, tá?